O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la, tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus é o bom pastor que chama cada um de nós para fazer parte do seu rebanho de amor. Irmãos e irmãs, no quarto domingo da Páscoa, a igreja celebra a festa do bom pastor. E a tradição da nossa igreja também nos convida no dia de hoje e amanhã a rezarmos pelas vocações, a chamada oração universal por todas as vocações, especialmente a vocação dos padres, dos pastores na igreja, a vocação dos que servem na comunidade. Nós estamos celebrando o domingo do bom pastor. A palavra pastor origina outras palavras semelhantes. Por exemplo, a palavra pastoral, que significa uma atividade na igreja, um trabalho, por exemplo, com a família, pastoral da família, pastoral da juventude, pastoral dos encarcerados, pastoral dos enfermos. Nessa hora tão difícil da pandemia também, se exige uma pastoral específica de todos nós, atendendo, chamando, levando o amor, o cuidado às pessoas. A pastoral da criança, do menor, tantas atividades. Então a gente reza pelas pastorais também, para que todos possamos ouvir essa voz do pastor. O Papa Francisco nos relembra que o pastor é aquele que caminha numa linguagem também que ele relembra de Santo Agostinho. Ele vai à frente das ovelhas quando ele vai direcionar, vai mostrar os caminhos por onde elas devem caminhar. Ele vai ao meio das ovelhas, do lado, para também acompanhar, fortalecer, defender. Ele vai atrás das ovelhas no sentido de dar maior segurança para as ovelhas. O Papa relembra uma mensagem bonita também, uma linguagem interessante. O bom pastor, ele tem cheiro das ovelhas. Quer dizer, ele não tem nojo das ovelhas. Ele se inquieta quando as ovelhas passam dificuldade, passam mal, porque o bom pastor não é como o mercenário, relembrava Jesus. Jesus, neste evangelho de João, diz que há dois tipos de pastores. O bom pastor, cujo modelo é ele mesmo, mas o mau pastor, que são os mercenários, que aparentemente são bons pastores, mas escondem as suas, vamos dizer, ideias, interesses,
não são verdadeiros pastores, porque mais se preocupam em ganhar das ovelhas, em manipular, desorientar, e não as defendem diante do lobo, diante das dificuldades e dos desafios da vida. Daí a gente se volta, então, ao bom pastor, que é Jesus. Ele é o bom pastor. Neste evangelho, ele apresenta 3 características desta bondade pastoral com a qual ele se auto-intitula. Primeiro, ele é bom pastor porque dá a vida. Dar a vida é a maior das expressões que nós podemos pensar. Quando uma pessoa dá a vida, ela não se dá parceladamente apenas, ou, por exemplo, um pouco de sua vida. Dar a vida é dá-la por completo, como fez Jesus na cruz, e toda a sua missão foi um dar a vida, um doar de si mesmo. Toda a vida de Jesus foi uma entrega para as ovelhas. A todos ele deu oportunidade de que valorizassem a vida também. A vida é o grande dom de Deus para com todos nós. Nós temos a vida e temos que saber valorizá-la a cada momento, a cada instante. Toda vida importa. Tem havido um movimento no mundo hoje, a vida importa. Sim, toda vida importa. A vida do pobrezinho, a vida do mais rico, a vida do que mora na roça, do que mora na cidade, a vida do mais velhinho, do mais novo, da criança, do jovem. Toda vida importa. Não existe vida melhor, mais importante do que a outra, porque a vida é um dom de Deus. E um dia a vida volta para Deus também. E como ela deverá voltar? Da melhor maneira, depois de ter cumprido bem a sua missão. Jesus dá a vida. Como bom pastor, ele nos ensina também a doar a nossa vida. A segunda característica que João apresenta no Evangelho: o bom pastor é aquele que conhece as ovelhas. Conhecer. Na Bíblia, o verbo conhecer, desde a sua origem etimológica, não é apenas um dado intelectual. Não é apenas, por exemplo, saber o nome ou determinadas características de alguém. Não. Conhecer na Bíblia significa aprofundar o contato, o relacionamento. Conhecer significa comprometer-se, fazer uma experiência de vida com aquela pessoa com quem você conhece. Por exemplo, um marido e uma esposa terão a vida toda para se conhecerem, para experimentarem o amor, o relacionamento, a afetividade, a ternura, assim como também os pais e filhos, os amigos. Então, o conhecimento, ele é algo constante, é uma experiência de todo dia. O bom pastor conhece o problema das ovelhas, ele sabe do que as ovelhas precisam. Elas até sabem o seu nome. É interessante quando uma pessoa sabe o nome da outra, significa que dá valor àquele nome. O nome significa o dom daquela pessoa também. É o valor que a pessoa tem. O nome é tudo que a gente tem, não é assim? Nosso nome de batizados. João dizia que nós somos filhos de Deus, então nós temos um nome a zelar para conhecer melhor o bom pastor. Nós também somos chamados a conhecê-lo. Como ele conhece, nós também deveremos conhecê-lo. Conhecer o que a igreja fala para nós hoje, neste período. Como que a igreja revela, também através dos seus estudos e pesquisas, a palavra, através da Bíblia, da teologia, dos mandamentos, da pastoral. Então, o cristão católico que conhece o bom pastor não vai ficar na superfície, ele vai também aprofundar o conhecimento do bom pastor. Muitas vezes a gente, por exemplo, ouve tanta coisa da igreja na internet, ou essa ou aquela ideia, mas talvez não conheça verdadeiramente na essência o que, por exemplo, os documentos da igreja falam, o que a tradição secular da igreja, de tantos tempos, nos diz também. A gente não tem um conhecimento mais profundo, mais essencial da nossa igreja. Conhecer o bom pastor é também conhecer a nossa igreja, o que ela precisa, quais são as suas necessidades, quais são os seus trabalhos em favor do povo, da comunidade.
A terceira característica do bom pastor, ele cuida das ovelhas. Que bonita essa mensagem, porque cuidar é hoje o verbo mais utilizado nestes tempos atuais da pandemia. Cuidar, como bem fazem os médicos que cuidam, os enfermeiros, os que trabalham nas várias áreas profissionais da saúde. O cuidado está também dentro de casa, na família, o cuidado com aquele idoso, com aquela criança, com aquele que mais precisa, o cuidado no sentido de ajudar as famílias que não têm o alimento nessa hora, que passam dificuldade, que dependem exclusivamente de um auxílio emergencial, uma vez que não tem no dia a dia, por isso que vem a palavra emergencial, quer dizer, na hora que se precisa. Então, o cuidado de mãe, o cuidado de pai, o cuidado dos irmãos, esse é o cuidado que o bom pastor quer também para a nossa igreja. E é essa a perspectiva também que levou Pedro, aquele bom pastor, o primeiro Papa, a anunciar que o Cristo Jesus, bom pastor, estava vivo e ressuscitado e a denunciar os que mataram Jesus na cruz. Mas também a mostrar para todo mundo que era preciso viver uma vida nova. Hoje é o dia, então, da gente agradecer ao bom pastor Jesus por estar aqui presente na palavra, na Eucaristia, na comunidade, para que a gente continue se cuidando, não é mesmo? E a pandemia vá diminuindo os seus impactos. Depende de todo mundo. Isso significa amor, cuidado, carinho, ternura para com a vida também. Por isso, irmãos e irmãs, que o bom pastor Jesus nos ensine a sermos bons pastores também, a sermos boas ovelhas no cuidado da vida, para que quando Ele nos chamar, nós estejamos preparados para o encontro definitivo com Ele, como fez Maria, como os santos e santas também o fizeram, na atitude do amor e na correspondência para com a sua palavra. O bom pastor dá a vida, ama, conhece, ele também quer que nós doemos a vida, conheçamos e possamos amá-lo cada dia mais e servi-lo na comunidade.